Que nos eleve a Deus em oração. Amém. Livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, o texto base da lição de hoje está no capítulo 5 de Atos, do verso 17 em diante. Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos fazer esta leitura. Atos 5, 17, do 17 ao 32, onde nos diz assim a palavra do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus, a prisão dos apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: Eis que os homens que recolhestes do cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com toda a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos entoar um hino, um louvor a Deus, e logo em seguida vamos dividir as turmas. Os adolescentes terão aula nesta tarde, as crianças também, e os jovens e os adultos estarão com o diácono Cláudio, os adolescentes com a irmã Mariana, e as crianças, acho que hoje é a irmã Carla, não é isso? Irmã Carla está à frente das nossas crianças nesta tarde. Vamos louvar ao Senhor.
abrigo. Se o mar me submergir a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Diácono Cláudio. Irmãos, quem não recebeu a revista, procura a irmã Tita. Ela ficou com as revistas para distribuir. Então, assim, a irmã Tita deve
procura a irmã Tita, provavelmente quando distribuiu, os irmãos não estavam aqui na igreja. Aí procura a irmã Tita e pergunta a ela. Ela deve estar com as revistas remanescentes, as demais revistas que sobraram. Oi. Eu cumprimento o povo de Deus com a graça e a paz da parte de Cristo Jesus. Eu gostaria de saber dos irmãos, já que tem, quem pode dizer o título da lição sem olhar para ela? Às vezes a gente sabe, mas não esquece. Enchendo o mundo com a doutrina de Cristo. Isso mesmo. É meio complicado, às vezes a gente, mesmo tendo estudado, mas às vezes enchendo o mundo com a doutrina de Cristo. Esta expressão, enchendo o mundo com a doutrina de Cristo, faz lembrar alguma passagem bíblica? Alguma ordenança, alguma coisa? Tem alguma semelhança assim? Tipo assim, quando Cristo estava ali junto com os seus apóstolos. Uma certa vez, isso aqui lembra a grande comissão, irmão. A grande comissão. Essa expressão, enchendo o mundo com a doutrina de Cristo Jesus, remete ali, quando ele disse ali na grande comissão, e depois, e ensinai a todos os povos, né? Que ele ordenou ali 70, saíram também outras passagens bíblicas, como para pregar o evangelho a toda criatura. Então isso, né? Enchendo o mundo com a doutrina de Cristo, remete a isso aí. Essa doutrina não é baseada, irmão, a gente sabemos, em filosofias humanas, né? Essa doutrina é mais centralizada na palavra de Deus. E a gente não procura ser a melhor que todos os demais, mas procura, sempre a gente tem visto que todo ensinamento, tudo é baseado exatamente na palavra de Deus. No amor ao próximo e também em levar o evangelho, né, que é as boas novas, né? Que é as boas novas de salvação, as boas novas do reino de Deus, né? Veja bem, e tudo isso é baseado, tem uma base, um fundamento. É baseado no amor, porque se nós não tivermos alguém, primeiro Deus, né? Deus ama o mundo de uma tal maneira que manda o seu Filho unigênito, né? O amor de Deus. Depois nós, que fomos alcançados porque alguém amou e foi até nós levar a palavra de Deus. Então é baseado em amor, fé e graça. E também, irmão, testemunho de vida. No amor, no amor, a doutrina cristã, ela vem se destacando,
se destaca muito, se abrange tudo, as pessoas levando a palavra, distribuindo folheto, panfleto, como foi feito ontem, né? Foi um ato de amor, né? Uma prática, já também por conta incluir nessa expansão do Evangelho de Cristo. Então, fé e graça. Fé, nós queremos, a graça sabemos que não é algo não merecido, que vem de Deus, né? Que é o centro da mensagem da salvação. Fé e graça, né? Que vem através da fé em Jesus Cristo, né? Do arrependimento, do batismo, também somos guiados e recebendo o Espírito Santo, né? Veja bem, e tudo isso, irmão, precisa de quê? Também no testemunho de vida para complementar isso. Um testemunho de vida que é a maior ferramenta para encher o mundo. Olha, enchendo o mundo com a doutrina. Mas para isso precisa cada um ter o testemunho de vida também, né? Veja bem, o Evangelho, ou seja, obediência ao Evangelho, né? Aos mandamentos, tudo isso transforma, é uma transformação visível na vida de cada um dos irmãos na nossa vida, né? Eu quero, nesta tarde, fazer umas perguntas baseadas na lição. Olha, eu pergunto aos irmãos, o que acontece quando a igreja proclama integralmente o Evangelho e escolhe obedecer a Deus? O que acontece com essa igreja? Isso, a igreja se enche, não só em quantidade de pessoas, mas também você tem um crescimento espiritual também, né? Quando a igreja proclama integralmente, como eu já disse antes, para programar o Evangelho, você tem que viver o Evangelho. Como é que você vai falar do Evangelho se você não vive? Como é que você vai dizer uma coisa que você não pratica? Então, veja bem, a irmã falou, a igreja enche, né? Aí outra pergunta, por que, irmãos, pessoas religiosas eram tão hostis no primeiro século? Matavam muito, judiavam, maltratavam. Por quê? Por que foi que aconteceu isso? Está aqui na lição. Naqueles primeiros séculos. Sim, agora o que fez que acontecer isso? É, isso mesmo, professores. Agora veja bem, existia ali entre eles, como a gente sabe, aqueles grupos que eram grupos políticos, os fariseus, aqueles dois grupos principais, e gerou ali ciúmes neles. Então, por conta dos ciúmes, ele viu o que a gente viu como o pastor leu, que eles saíram anunciando e tomou conta de toda aquela localidade. Exato. Não aceitava. Principalmente a gente vê ali naqueles dois grupos, né? Saduceus e os fariseus, né? Que eram grupos políticos, né? Veja bem. Então, por que aconteceu isso? Por conta de ciúmes.
Eles tinham ciúmes disso. Né? E outra coisa, irmãos, quando Pedro e os apóstolos, aqui é outra pergunta, terceira e última, para a gente dar continuidade. Quando Pedro e os apóstolos foram levados à presença das autoridades e impedidos de anunciar o evangelho, o que disseram entre eles? Eles ali, Pedro e os apóstolos, o que foi que eles disseram? Foram impedidos, olha, não vai pregar mais o evangelho não, não vai para lá mais não. E o que foi que eles disseram entre eles? Aos homens não. Vamos necessário. Exato. Mais a Deus do que aos homens. Aos homens não, mais a Deus. Exatamente. Foi isso mesmo. Então, irmãos, veja bem. Essa lição, mas eu estava lendo essa lição, li, reli. A semana passada eu tinha lido que a gente tinha dúvida, mas essa semana eu voltei a ler de novo. Veja bem, tem aqui quando diz, a igreja enche o mundo com a doutrina de Cristo, quando mesmo diante da oposição, a gente viu aqueles momentos em que os caras disseram, as autoridades, olha, não é para anunciar essa palavra, não é para falar isso que vocês que está tomando conta, está emprestando isso aí tudo. Então, mesmo assim, eles continuaram, confia na ação de Deus e foram proclamar integralmente o evangelho e escolher obedecer a Deus do que aos homens. Eles desobedeceram aos homens, escolheram obedecer a Deus aquilo que me diz. Veja bem, essa lição, sim. Sim, ele era o... Ainda existe esse povo hoje, os religiosos. Eram religiosos. É aquela coisa que era na lei de Deus, naquele livro tal e tudo mais, né? Obedecendo. Né? Sim, Martinha. É. Aí criaram ciúmes, ficaram com ciúmes disso. Exato. Até hoje, irmão, tem o grupo religiosos. Ah, você não pode fazer, não pode fazer aquilo. Espera aí. É verdade. Veja bem, o que eu estava vendo, essa lição é importante, porque mostra que a missão da igreja, né, não apenas avança, né, apesar da oposição, mas muitas vezes, irmãos, certamente, graças a ela, né, graças à oposição, aquela posição que eles tomaram de proibir, de impedir, ela ensina, inclusive, no caso, essa lição de hoje, ela vai nos ensinar, ela nos ensina que encher o mundo com a doutrina de Cristo, irmãos, exige umas coisas, confiança na ação
soberana de Deus e proclamação clara e integral do Evangelho e uma obediência inegociável à palavra. Tá? Veja bem, quando a gente vamos hoje, por exemplo, que estamos lendo e já lemos tudo tal, a gente vai descobrir nela, como eu sempre digo, uns objetivos de cada lição. Cada lição tem um objetivo. E o objetivo dessa lição hoje é para que nós venhamos compreender que encher o mundo com a doutrina de Cristo é uma vocação permanente da igreja. Não é de pequenos grupos, não é de A mais B, é uma vocação permanente da igreja. Vivida em meio à oposição, mesmo que um ou outro a gente se encontra neste momento em que a gente tem distribuindo panfletos, folhetos, alguém que se levanta contra. Mas mesmo diante disso, a gente tem que fazer essa obra. Né? Inclusive, nós sabemos que essa obra é sustentada por Deus. Por isso, antes de sair no campo, precisamos orar para que o Espírito Santo opere na vida não somente de quem está levando, como quem também vai receber. Não só para quem vai levar, para livrar do inimigo, das coisas adversas, mas também para que aquela pessoa que receba, faça um bom uso daquela palavra e que aquela palavra toque no seu coração. Né? Então, veja bem, irmãos, houve ali uma hostilidade crescente, mas também houve uma pregação constante. Tá? Veja bem. Quando perguntamos por que pessoas supostamente religiosas eram tão hostis contra a igreja do primeiro século, que essas pessoas eram religiosas. Não há de dizer que essas pessoas eram religiosas, extremamente, e eram tão hostis. Veja bem, a resposta é clara. Nós vimos que é clara. Elas estavam, irmãos, sabe como? Consumidas pelo ciúme. O problema ali, que eles falavam de um Cristo ressurreto, de um Cristo salvador, um Cristo guerreiro, um Cristo que luta, um Cristo que iria dar vitória àquele povo. E eles tinham ciúmes disso. Então, veja bem, a promessa era o quê? Que libertar o Israel de Deus. Libertação para os israelitas. Né? Então, o chefe dos sacerdotes, ou seja, dos sacerdotes, os escribas, os saduceus e os fariseus, ou seja, veja bem, os escribas, os saduceus e os fariseus gozavam da mais alta estima da comunidade. Eles eram ali admirados, eles eram tidos ali como as pessoas, o salvador da pátria, ele era estimado por todos da comunidade. Né? Então, eles ocupavam o degrau mais alto da escala social, esses grupos de pessoas. Mais um pregador itinerante da Galileia, né, que a gente veio da Galileia, veio, anunciou que era o Messias e expôs a hipocrisia deles. Fez dizendo, o Messias. Primeiro começou ali com João, né, João anunciando que iria vir aquele que ele queria batizar com fogo. Né? Aí despertou a hipocrisia deles. Veja bem,
Então, a gente vê como era aquele povo. Então, sim, ia de encontro. Não aceitar o poder. É. Quer dizer, peraí, esse cara tá vindo aí como. Vem esse cara da Galileia, um galileu. Pois é. Veja bem. Então, irmão, depois disso, né? As pessoas, ou seja, ansiavam por ouvir a respeito de Jesus, depois que aconteceu tudo isso, relegando os fariseus e os saduceus, né, a um segundo plano. Quer dizer, primeiro plano Jesus, e os saduceus e os fariseus ficou para segundo plano. Aí é aquilo que surgiu, aquele ciúme deles, né? A essa altura, irmãos, os líderes estavam fartos de ouvir o nome de Jesus. Estavam tão consumidos pela inveja que desejavam pôr um fim ao clamor de uma vez por todas, né? O consumo da inveja dele. Então, veja bem, tem aqui, notamos um padrão da história da igreja. O mais hostis à pureza do evangelho foram os clérigos, né? Isso é, como diz aqui, ó, e são verdadeiros ainda até hoje isso, né? A maioria das armas apontadas contra as escrituras, irmãos, atualmente, não vem do meio secular. Elas vêm de professores descrentes, de seminários e de ministros, que simplesmente não se identificam com a verdade do Evangelho. Está vendo? A gente sabe que vem inclusive do meio de seminários. Porventura não teria sido esse o problema no antigo Israel? Quando os saduceus, ou seja, quando os sacerdotes da nação foram os que traíram o Deus da aliança. Quando foi? Lá ou seja, no relato do capítulo 5, a gente vê que as autoridades não fizeram uma mera advertência. Lá no verso 17 e o verso 18. Os apóstolos foram presos e ficaram vigiados, mas do mesmo modo que o Senhor abriu as portas da tumba do Cristo ressurreto, o anjo de Deus foi enviado àquela prisão, as portas se abriram, os apóstolos foram libertados. Né? Versículo 19 e 20. E voltaram de imediato ao templo. Foram fazer o quê? Pregando e ensinando aquilo que a gente viu, está lá no versículo 21. Eles prosseguiram na mesma tarefa que fez com que fosse lançado na prisão. Não recuaram, de maneira nenhuma. No momento em que Deus libertou ele da prisão, eles foram no mesmo momento lá para onde eles estavam e continuaram anunciando o Evangelho. Veja bem, enquanto isso, os oficiais do Sinédrio, que desconheciam a libertação dos apóstolos, ajuntaram-se, foram fazer o quê? Ajuntaram-se para outra reunião. Pretendiam dar continuidade aos seus interrogatórios, para que pudessem, irmãos, punir ainda mais os apóstolos
e por isso mandaram chamar os prisioneiros. Mas eles não estavam mais lá. Tinham voltado a ensinar no templo. Versículo 22 ao 25. Veja bem, pregadores insistentes, eles insistiram em anunciar o evangelho. Veja bem, é isso que quer dizer aqui essa lição. É unicamente, eles insistem, eles persistem em anunciar. Então, por isso que, mesmo diante dessas adversidades, o evangelho foi crescendo e o número de pessoas foi aumentando naquela região. Então, veja bem, o Sinédrio, aqui é a introdução da lição, vocês estão procurando agora uma lição. O Sinédrio, que é o conselho religioso, aqui que falei, influente em Jerusalém, composto de 71 membros, sob a ocupação romana, esse conselho, que incluía membros aristocráticos do partido dos saduceus, e instruídos membros do partido dos fariseus e seus associados, decidia muitas questões judiciais, sociais e religiosos na área, Aquilo que eu tinha lendo há poucos instantes. Não, isso aí que eu estava vendo é os complementos, porque os irmãos já leram a lição, inclusive já eu trago algumas outras coisas, irmão. A lição propriamente aqui é essa que se resume exatamente nisso que eu falei. Tá? Então, veja bem, acusação, dando continuidade aqui, a acusação que o Sinédrio apresentou contra os apóstolos foi realmente muito curiosa. Esse Sinédrio aqui, irmão, é semelhante a um Senado, Semelhante ao Senado da República. Tá? Eles se reúnem, como até hoje o Senado se reúne para decidir se nós podemos pregar o Evangelho, se tá até que hora, o que pode fazer, o que não pode. Eles fazem as leis e eles decidem. Então, é semelhante ao Senado da República. Então, veja bem, como eu estava lendo aqui. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Olha, está vendo a decisão que eles tomaram? Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina. Os apóstolos e, consequentemente, toda a igreja dos seus dias foram acusados formalmente de proclamar o evangelho de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém de tal forma que ela ficou completamente tomada por esse ensino. Olha aí, está vendo quanto cresceu? Mesmo sendo proibido. Foram acusados de influenciar a vida das pessoas daquele lugar com o ensino de Cristo, a despeito disso haver sido expressamente proibido pelo Sinédrio. Está vendo? Está sendo diferente não, hoje, irmão. Muitos países por aí, esse tipo de pessoas já proibiram. E ainda tem umas leis por aí que eles estão tentando, em vários momentos, de vez em quando, tenta botar isso aí, mas uns ou os outros, deixa esse negócio aí agora, que não é o momento exato não. Esperamos que não chegue. Esperamos que não chegue. Essa acusação sofrida pelos apóstolos nos leva a perguntar sobre nossa própria vocação para encher o mundo com a doutrina de Cristo. Veja bem, acusados ou não desse fato, encher o mundo todo com o evangelho de Jesus, olha o que essa lição diz, irmãos. Quem leu essa lição vê exatamente o que se tratou ontem, do evangelho de ontem. Olha,
encher o mundo todo com o Evangelho de Jesus deve ser uma característica constante da peregrinação cristã pela sociedade humana. Inclusive, é uma prática que, graças a Deus, essa igreja tem, não só ontem, como várias outras vezes, né? A gente tem feito. Considerar que uma determinada região ou povo já foi alcançada pelo Evangelho, olhe, não se limita a plantar ali uma congregação e muito menos torná-la em uma mega igreja. Entendeu isso aqui? Entenderam? Ou tem alguma dúvida? Veja bem, alcançar um povo implica em estender a influência dos valores do Evangelho a cada segmento daquele povo. Olha, alcançar uma cidade com o Evangelho exige que os valores do reino de Deus afetem o estilo de vida das pessoas. Está vendo? Aí é quando você alcança a cidade. Dando-lhes uma esperança genuína e restaurando, aliás, restaurando todas as dimensões de sua vida, que o resultado seria resultando e restaurando. Eu tinha visto, mas entendeu? Mas aí veja bem, qual que o resultado disso? Era a restauração de todas as dimensões das vidas daquelas pessoas, seja espiritual, física, material, profissional, familiar, religiosa e todas as outras, né? Estou chamando aqui em negrito, que diz, qual tem sido, aliás, o impacto e a reputação de sua vida e igreja. Vocês têm exercido, olha, a influência dos valores do Evangelho, né? Veja bem, para encher o mundo com o Evangelho, encher o mundo com a doutrina de Cristo, é uma missão permanente, né? Veja bem, inadiável, intransferível, tá? Compõe nosso próprio ser como igreja e expressa a vocação que recebemos de Deus. Mas, ao olhar para nós mesmos hoje, buscamos ver o impacto que essa missão deveria causar na sociedade e ficamos frustrados. Perguntamos, onde se escondem os milhões de evangélicos do Brasil e de que forma seu compromisso e procedimento éticos transformam nosso país, aliás, e nosso povo, com a radicalidade da mensagem bíblica. Ao olhar para o texto bíblico, irmãos, em questão, procuramos ver, por meio da experiência dos apóstolos, o que é preciso para encher o nosso mundo com o Evangelho de Cristo. Seguindo as pistas no texto, destacamos alguns elementos que não podem cair no nosso esquecimento. Primeiro deles, preciso reconhecer que a oposição à fé cristã é uma realidade constante. Depois, é imprescindível confiar de forma plena na vontade e na ação do nosso Deus em meio à oposição. E o terceiro ponto, a clara proclamação do Evangelho é fundamental para que a igreja encha o mundo com a doutrina de Cristo, né?
e finalizando na quarta, como diz aqui, que é encher o mundo com a doutrina de Jesus Cristo. Exige de todos nós uma atitude franca de obediência a Deus e não aos homens, conforme a gente viu no início, né? Veja bem, isso aqui é tudo o resumo desta lição. Quando a gente vê aqui no primeiro tópico da lição, quando diz é preciso reconhecer que a oposição à fé cristã é uma realidade constante. E Negrito diz aqui, ó, apesar da perseguição os apóstolos se alegravam por causa do próprio sofrimento e continuavam a proclamar poderosamente o Cristo. Veja bem, embora alguns aspectos desses acontecimentos sejam exclusivos desse momento, aparentemente, Lucas desejava que seus leitores permanecessem fiéis e se alegrassem ao sofrimento, ou seja, ao sofrerem perseguições. O mesmo é válido para todas as épocas, né? De uma forma ou de outra, hoje também muitos de nós, se não aqui a Igreja Filadélfia, mas outras também têm passado por esses momentos, né? Então veja bem, o texto deixa claro que Jerusalém, irmãos, se viu plenamente influenciada pelo ensino de Cristo, em meio a um ambiente de hostilidade contra o cristianismo. Os apóstolos foram alvo da inveja das autoridades, aquilo que nós falamos antes. Por isso que eu falei tudo aquilo, irmão, porque está nessa lição, está nisso que a gente vai ler aqui, né? Então, veja bem, por isso havia sido presos, né? Aguardavam um interrogatório e possível julgamento. Eles esperavam também ser julgados, um possível julgamento também, né? E estavam sob constantes ameaças. Veja bem, que atitudes tomaríamos se viéssemos nesse clima de oposição e perseguição tão hostil? Que atitude tomaríamos? Hein? Uma pergunta para nós refletirmos, né? É bem possível que a grande maioria dos cristãos no Brasil já não sofra mais perseguições parecidas com as que sofreram os apóstolos, né? Ameaça a prisões e julgamento e tal como está aqui entre parênteses. Como ocorreu em nossa terra há algumas décadas, né? Entretanto, também não podemos dizer, irmãos, que vivemos em uma sociedade aberta às propostas e demandas do Evangelho de Jesus Cristo. Ao contrário, nosso século se caracteriza por princípios e valores que descartam as diretrizes da palavra de Deus, né? Veja bem, isso é a realidade. Vivemos em uma sociedade que se desenvolve à luz do pluralismo ou sincretismo religioso, do relativismo ético e de um cristianismo que se amolda e assume rapidamente os contornos e a direção da sociedade sem Cristo. Veja bem, esses e outros mais são elementos que oferecem uma resistência constante e firme à igreja que se dedica a viver a missão de forma plena e constante. A gente vê os costumes lá do mundo entrando nas igrejas por aí.
Como alguém diz, não é melhor estar aqui assim para o jovem estar aqui do que estarem lá no mundo. Espera aí, o pastor desta igreja, o que é que diz a palavra de Deus? Que o pastor vai pagar, o pastor é quem traz os ensinamentos, é quem é responsável por guiar as suas ovelhas. Então, se ele guia as ovelhas por um caminho errante, ele vai pagar por isso. Não adianta querer, não, porque tem que estar para o que os jovens estejam aqui dentro da igreja, tem que fazer assim, tem que fazer um teatrinho, tem que botar uma luz negra, tem que fazer isso. Espera aí, irmãos. É diferente, o povo de Deus é diferente, a gente aprendeu que é diferente. Não é do mesmo jeito. O que é que a gente tem visto aqui? Quando aquele povo começou falando umas coisas diferentes daqueles costumes, eles acharam ruim. Por quê? Porque era diferente. Entendeu? Então, veja bem, na verdade, não podemos esperar que a sociedade seja simpatizante da causa evangélica e das diretrizes transformadoras da palavra de Deus. A gente vê isso quando Paulo diz, né? Fala ali sobre o evangelho, que é loucura para o mundo. Né? Veja bem, posto que, por haver Cristo nos dado esta palavra, o mundo nos odeia, não mais pertencemos ao mundo, como o próprio Cristo também não pertence. Embora a oposição oferecida pelo mundo seja permanente, ela pode assumir matrizes distintas, dependendo do contexto histórico e filosófico em que estamos inseridos. Olha, em qualquer que seja o caso, as palavras de Paulo soam contundentes. Não vos conformeis com este século. Né? Romanos 12, 1. Como igreja seja destinada por Deus a encher o mundo com a doutrina de Cristo, devemos reconhecer a realidade da oposição, conhecer seus atuais contornos filosóficos, suas diversas formas e manifestações sociais, não permitindo que a timidez ou o medo nos enfraqueça e nos torne apáticos para com a missão que Deus nos deu. Há pessoas que dizem, eu não vou fazer isso e aquilo, não vou levar, não vou anunciar a palavra ali porque eu tenho medo, eu não sei, eu nem leio a Bíblia, eu não sei. Espera aí, irmãos. Pratique. Vamos colocar em prática. Hoje a gente pode, você vê que não só, é bem verdade que desde alguns anos atrás a gente tinha outros meios de pesquisar, de ver o que é, como é, para manusear a palavra de Deus. Hoje tem muito mais. Hoje tem irmãos por aí que tem site e tudo tal, pessoas confiantes, que ensina como fazer um sermão, que ensina como estudar a palavra, como... É assim. Então a gente tem que procurar, pelo menos, na escola bíblica, aprender. A escola bíblica, eu sempre tenho dito que é o básico da teologia, em que a gente aprende muitas coisas aqui. Não tem como dar desculpa de dizer, eu não vou porque eu não sei, não vou. Irmão, se você orar e entregar um panfleto, você já está fazendo ali o ID de Jesus Cristo. Veja bem, tópico 2, diz o seguinte, aquele que eu já li: imprescindível, confiar de forma plena na vontade e na ação do nosso Deus em meio à oposição. Aliás, reconhecer a oposição, enfrentá-la e não nos acomodarmos à filosofia proposta em si mesmo
uma demonstração visível da confiança na ação de Deus. O fato de Deus haver libertado sobrenaturalmente os apóstolos da prisão naquela ocasião específica, não pode ser visto, irmãos, como um elemento básico que gerou confiança na igreja. Para a gente crer que Deus é um Deus que liberta, não é preciso ver alguém chegar numa cadeira de rodas e alguém orar, o pastor, algum presbítero, alguém orar, e essa pessoa sair andando. A libertação que Deus já fez em nós foi nos ter trazido de lá de dentro para fora do mundo. Aí já é uma libertação. Muitas vezes pessoas, outras que viviam no mundo de várias formas, que não vou mencionar aqui, mas foi liberto. Por quê? Através do milagre que Jesus Cristo operou, derramando o seu sangue na cruz do Calvário, né, para nos redimir. Então, veja bem, não é preciso. É bem verdade, a gente pode contar um testemunho. Quantas vezes, às vezes, não só de mim mesmo, de Tita, algo, o pastor e outros, que foram abençoados por Deus. Isso engrandece, isso também fortalece nós? Sim, fortalece. Em saber e ter certeza, porque em saber e ouvir que nós estamos no caminho certo, mesmo sabendo, irmão, que essa certeza vem de dentro de nós. Porque quem dá essa certeza é o Espírito Santo que habita em cada um. Não é através do testemunho que eu vou passar a crer mais no Deus que tudo pode. Mas isso serve também, de qualquer maneira, é bom, não é ruim, é bom. Não é bom eu tomar o tempo, por exemplo, como pode ter dito aqui, a gente sabe, 1 hora de pregação, eu tomar o tempo todinho de uma pregação do Evangelho, o evangelístico, que seja de ensinamento ou de evangelismo, para dar totalmente o meu testemunho de toda a minha vida. Porque se eu vou falar das bênçãos de Deus, eu vou passar 2 horas aqui e não vai ser pouco. Então, veja bem, isso não é preciso, conforme diz a palavra de Deus. Certamente, ela continuaria, continuando aqui, certamente ela continuaria confiando na vontade e na ação de Deus. Se tivessem sido mantidos encarcerados, como ocorreu em inúmeras outras ocasiões, ou ao longo, aliás, de toda a história da igreja, que a gente vê com Paulo também, né? Embora a confiança na ação de Deus faça parte da essência da própria fé cristã e caracteriza nossa permanente caminhada na missão de Deus, é preciso ver o ato de libertação sobrenatural proporcionado por Deus naquele momento como sinal de sua ação e de seu poder na vida da igreja. Isso aqui soa como uma pergunta, então, né? Sem dúvida alguma, tratou-se de um sinal que fortaleceu a fé e a confiança da igreja e dos apóstolos no Deus que age sempre de acordo com a sua vontade. Mas a gente não pode colocar isso aqui como, não, só eu estou nessa igreja porque eu vejo operar milagres. Como alguém faz por ali, até certa vez eu pergunto, peraí, só chega todo mundo endemoniado aqui? Porque toda vez tem que ter uma manifestação? Sim.
Isso. É, todo político é ladrão. Veja bem, aqui no tópico, ou seja, no tópico 3, vai dizer o seguinte: a clara proclamação do Evangelho é fundamental para que a igreja encha o mundo com a doutrina de Cristo. A gente já viu isso aqui também. Veja o que é que diz aqui. Ao serem libertos da prisão, o anjo os instruiu a, como diz aqui, dizer ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinaram. A gente já viu sobre isso aqui, que ao invés deles irem embora, eles foram para o templo ensinar. Veja bem, umas coisas aqui que chamam a atenção, porque o tempo não permite, mas a gente vê aqui, olha o que chama, que está aqui em negrito quando diz: a igreja pode promover uma grande revolução na sociedade, quando os cristãos decidem simplesmente viver o cristianismo bíblico. Né? O outro aqui diz: a comunidade cristã primitiva certamente esmerava-se no testemunho verbal, mas as palavras pronunciadas caíam como bombas nos corações dos ouvintes, por estarem associadas à vida de cada cristão. Né? O testemunho cristão, por meio do estilo de vida, é base para o testemunho verbal. Veja bem,
Aqui o tópico 4, ele vai falar sobre encher o mundo justamente, que diz a lição. Encher o mundo com a doutrina de Jesus Cristo exige de todos nós uma atitude franca de obediência a Deus e não aos homens. A gente viu isso aqui também, não viu? Falando a respeito disso já, eu já falei a respeito disso. Inclusive, como diz aqui, não se trata de tarefa de uma pessoa ou uma pequena equipe ou família, a gente falou. Trata-se sem a menor possibilidade de ser diferente, de uma vocação intensamente compartilhada por todos os que creem em Jesus e se chamam de igreja. Estamos falando da igreja em sua totalidade, como sendo vocacionada para viver e agir em permanente estado de missão. Nesse sentido, as constantes vocações individuais que surgem no nosso meio, destinadas aos mais variados ministérios e serviços, são necessárias derivações ou segmentos da vocação da igreja. Né? Então, irmão, isso aqui, até eu já tinha lido isso aqui. Isso aqui foi aquilo falando justamente, se vocês leram, você vai ver toda essa parte aqui que existe, foi aquilo que eu já falei. Obedecer a Deus exige de todos nós um contínuo relacionamento redentor com Ele e com a sua palavra. Né? Como dizendo aqui, essa outra foi que chamou, antes disso aqui, chamou a atenção, quando diz, ó, já no finalzinho aqui, nossa dedicação, aquilo em estudar de forma humilde e séria a palavra de Deus. Eu falei sobre isso aqui, quando a gente fala, naquele momento que eu falei, eu tenho medo, eu não vou dizer, e eu não sei manusear a palavra, aí quando a gente estuda, e leva a sério a palavra de Deus, passa a estudar a palavra de Deus, a gente começa a adquirir conhecimentos e começa a perder o medo dessa palavra. Né? É bem verdade que em alguns momentos, em alguns locais, as pernas podem até tremer, pode dar uma tremuzinha nas pernas, mas você confia em Deus e pede a Deus que nos ajude, porque o conhecimento que você tem, baseado na palavra de Deus, não vai ser diferente daquelas outras pessoas que têm o conhecimento também, como pastores e outros presbíteros e alguém mais que esteja semelhante a você ou quem sabe mais uma hierarquia maior do que você, mais que você. Mas que para isso precisa estudar a palavra. Né? E como diz aqui, de forma humilde e séria a palavra de Deus. Produzindo assim um conceito cristão capaz de solidificar a fé e a missão na vida da igreja. Nos transforma em um povo que obedece a Jesus Cristo. Obedecer a Deus implica conhecê-lo e saber quais são os seus princípios para a vida humana. Eu já li esse outro aqui. Conclusão. Anunciar o evangelho é uma ordem, mas vivê-lo é fundamental. Olha, anunciar o evangelho é uma ordem, mas vivê-lo é fundamental. Aquilo que eu falei antes, lembra que eu disse? Você ia anunciar o evangelho, você precisa viver, praticar. Como é que eu vou anunciar, falar de uma coisa que eu não pratico, que eu não vivo? Né? Eu vou pregar o amor, vou levar o amor se eu não vivo o amor. Diante disso, não há alternativas. Ou vivemos uma vida na qual o que importa, de fato, é obedecer a Deus, ou a vivermos obedecendo prioritariamente aos mandamentos dos homens e seguindo toda a estrutura de pensamento, né? De valores, de ética e de fé da sociedade humana. Não é isso? Veja bem,
Se esse for o caso, como poderemos encher, irmãos, o mundo com a doutrina de Cristo? Olha, se for assim, como é que a gente pode encher o mundo com a doutrina de Cristo? De fato, estaríamos enchendo com o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Assim sendo, nossa vida cristã e missionária como igreja não nos permite obedecer aos homens. Seguindo seus valores, mais importa, de fato, obedecer ao nosso Deus. Né? Como igreja de Jesus Cristo, temos de persistir em encher o mundo por inteiro com a mensagem redentora do Evangelho de Jesus. Né? Que Deus nos instrua nessa missão de levar a sua palavra e fazer conforme diz a lição, né? Encher o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Perguntas aqui, para reflexão. Olha essas perguntas. Encher o mundo com a doutrina de Cristo implica um estudo sério e permanente da palavra de Deus. Que possamos, ou seja, que passos precisamos dar, que atitudes precisamos assumir como pessoas e como igreja para buscar nas Escrituras os fundamentos para a nossa proclamação no mundo. Hein? Uma pergunta aí. Aqui a outra. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens? Quais são as implicações e as atitudes decorrentes dessa obediência a Deus para a missão nos nossos dias? De que forma cada um de nós está efetivamente respondendo a essa vocação missionária de encher o mundo com a doutrina de Cristo? Uma pergunta para cada um de nós, como diz aqui, que serve de reflexão. Né? Graças a Deus, uma lição boa. Aliás, todas elas, né, eu tenho dito desde o início, no livro de Atos, e essa semana exatamente coincidiu com o evangelismo da Igreja Filadélfia que aconteceu no dia de ontem. Né? Então, um momento que é agradecer a cada irmão que vieram, estão representando seus familiares, e que é bom, irmão, que cada semana a gente possa estar aqui, aprendendo mais e mais. Eu confesso que todas as vezes eu aprendo mais, mas desde 1900 antigamente que eu decidi servir a Cristo, apesar de, como eu já disse, passar um determinado tempo no mundo, perdi muito, acho que uns 18 anos ou 20 anos, mas pela misericórdia de Deus, o Senhor nos resgatou, trouxe de volta, né? Para que possamos, junto com a igreja, aprender e voltar, caminhar, lado a lado, não eles na frente, ou seja, como é que distante de Cristo. Mesmo ele sempre estava, nunca me desamparou, mas eu me afastava dele, sempre, né, afastando. Porque o que afasta de Deus é o pecado. O que afasta o homem de Deus é o pecado. Deus não se afasta do homem. Deus está o tempo todo. A gente vê os exemplos desde lá do Êxodo, desde lá de Moisés. Deus sempre tem levantado pessoas para cuidar do seu povo. O povo erra, miserável, errante, faz bezerro, tudo tal, para adorar, mas Deus levanta e cuida desse povo. Muitas vezes a gente tem caído, mas como diz a palavra de Deus, o cair é do homem, o levantar é de Deus. E Deus tem nos sustentado. Vamos orar, encerrando esta lição do dia de hoje. E na próxima semana vai ser a continuidade, né, do estudo. E depois, na outra semana, o irmão Alberdan, se Deus assim permitir. O irmão Alberdan faz a oração finalizando para que a gente...